será o campeão da Libertadores. Bom, esta final entre Palmeiras e Flamengo fica difícil nesse 1 contra 1 apontar favoritismo. Então eu vou partir de algumas ideias que eu tenho e de algumas observações que faço para mostrar o Palmeiras com mais possibilidade de vitória. E por quê? Porque eu entendo que um jogo final é sempre um jogo de estratégia. E em termos de estratégia, vejo o Abel Ferreira disparadamente melhor do que o Renato Gaúcho. O Renato, no entanto, tem um material humano melhor. Então, se formos olhar estratégia versus material humano, entendo que na estratégia o Palmeiras leva uma grande vantagem, no material humano o Flamengo leva vantagem, não tão grande assim. Por isso, na dividida, eu vou mais para o lado do Palmeiras para essa decisão, exatamente pelo fator técnico, pelo fator alguém que pode criar alguma coisa diferente durante a disputa da partida. O Flamengo tem essa vantagem do talento individual, né? O Palmeiras ele não tem um artilheiro como o Gabigol, o artilheiro do time no ano é o Rafael Veiga, que é um meia, né? O Luiz Adriano fez um ano muito ruim, o Rony também fez um ano abaixo do que fez na temporada passada, o Dudu ainda não se acertou totalmente, então o Palmeiras não tem nenhum atacante em grande momento, isso tem um peso, mas também na semifinal ele tinha do outro lado o Hulk, tinha do outro lado o Diego Costa, e conseguiu a classificação, passou com 2 empates, mas conseguiu a classificação. Eu acho que esse é o ponto que pode pesar para o lado do Flamengo, né? Um cara como o Gabigol, que na final em 2019 em Lima, nos últimos minutos fez 2 gols e virou o jogo, né? O Palmeiras não tem esse jogador. É claro que a final ela pode ser decidida por um Breno Lopes, como foi a de 2020 contra o Santos. Mas o Flamengo ele tem esse poder, né, de ter o Gabigol, de ter o Bruno Henrique, de ter o Arrascaeta. Até alguns jogadores como o Michael e Vitinho, que são coadjuvantes, eles têm entrado bem. Palmeiras tem os seus coadjuvantes no banco, Wesley, Verón foi decisivo contra o Atlético Mineiro. Acho que a vantagem realmente que o Flamengo pode ter é do talento, é de ter jogadores mais decisivos que o Palmeiras. Mas eu espero um jogo assim com o Palmeiras tentando travar o Flamengo. Não acho que o Palmeiras vai ter uma postura muito diferente do que teve contra o Atlético Mineiro. E até conversando com o Cuca, e ele disse assim, puxa vida, eu perdi a Libertadores invicto. Sim. Eu estava fazendo uma campanha bem legal e de repente aquele jogo, a estratégia mesmo, ele não usou esse termo, é isso eu que estou usando. Mas foi a estratégia do Palmeiras, até muito arriscada. Quando aqui em São Paulo, muita gente condenou o Abel Ferreira. Poxa, como é que não ataca? Vai querer decidir. E o Hulk perdeu um pênalti. Em São Paulo poderia mudar tudo. Poderia mudar tudo. Jogo. E aí, sim, foi uma estratégia ousada. Se o Palmeiras tivesse sido eliminado, talvez ele nem estivesse mais aí. Sim. Mas ele acreditou que era possível lá em Belo Horizonte, com a empolgação do Atlético, achar um gol. E esse achar, entre aspas, porque ele criou uma situação colocando um jogador como o Verón para achar o espaço para fazer esse gol. E aí o Palmeiras empatou o jogo e acabou trazendo, através desse golzinho fora, a classificação. Então, de novo, a história da estratégia. Não acredito que o Palmeiras ataque o Flamengo, porque isso é tudo que o Flamengo deseja. Né? Eu acho que vai amarrar, vai prender da maneira que puder e jogar com algumas oportunidades específicas. Agora, concordo com o que você falou. O Flamengo tem jogadores que podem resolver o jogo num lance de talento. E eles têm mais talento do que o Palmeiras. Por outro lado, o principal talento, o Arrascaeta, a gente não sabe exatamente como está. O Arrascaeta não vai estar 100% com certeza. E tem o Palmeiras, ele contra o Atlético, né? Foi muito marcante. Se o Palmeiras for campeão, vai ser uma das imagens do título, né? O Abel Ferreira colocando assim o dedo na cabeça quando toma o gol. Quando o Atlético faz 1-0 nele, ele faz calma e coloca o dedo na cabeça, tipo, calma, concentração, para não se perder, o time continuar focado no que estava fazendo, e um pouco depois ele conseguiu fazer o gol, né? Essa é uma imagem que pode ser muito marcante se o Palmeiras ganhar, e tudo que aconteceu, acho que até aqui, não vai ter efeito nenhum para esse jogo. Acho que independente, Palmeiras se perdeu os últimos jogos, se o Flamengo melhorou, o Flamengo lá atrás foi eliminado da Copa do Brasil. Acho que os dois times vão chegar muito assim, com ideias muito claras do que vão fazer em campo. É um jogo único, é um jogo que vai ser decidido ali nos 90 minutos. Acho que não tem peso algum tudo que passou até agora. O Flamengo teve uma tabela mais fácil do que o Palmeiras na Libertadores. O Flamengo não pegou nenhum adversário à altura dele no mata-mata, pegou Defensa e Justiça, Olímpia e Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras pegou a Católica, que era mais fraca, e depois pegou o São Paulo, que é um clássico, nunca é fácil, pegou o Atlético Mineiro. O Palmeiras teve um caminho mais difícil, mas acho que nesse jogo, 90 minutos, as estratégias estão bem traçadas e no emocional acho que os dois chegam parecidos. Palmeiras vai jogar do jeito dele, Flamengo vai tentar impor jogo. Flamengo do Renato gosta do contra-ataque, mas não vai ter esse contra-ataque.
Então é um jogo que eu não acredito que teremos muitos gols, não. Acho que é jogo para um gol para lá, um gol para cá. Acho muito difícil que tenhamos mais de 2 gols no jogo. Acho isso quase impossível. E até a parte científica foi muito parecida, né? Os dois, o Renato não é muito afeito, mas está sendo obrigado a aceitar um pouco mais isso lá no Flamengo. E o Abel é rigorosamente ciência quando eles poupam o jogador 3 jogos, faltando 3 jogos. Poupa no jogo do meio joga e poupa no jogo final. Foi igualzinho. Os dois fizeram exatamente a mesma coisa, ou seja, a ciência está muito parecida nesse aspecto de fisiologia. Parece que os dois estão bem servidos e os dois tiveram as mesmas ideias. Ali a questão era ter ritmo de jogo e não desgastar, né? Ter tempo suficiente de recuperação e não perder o ritmo de jogo, né? Então a estratégia foi usar os titulares a 1 semana do jogo. O jogo vai ser muito legal e olha, vai ter uma cobertura sensacional da Jovem Pan, hein, Bruno? Sim, o jogo desde cedo tem camisa 10 no sábado, desde cedo falando de Palmeiras e Flamengo, essa grande decisão da Libertadores em Montevidéu. E mais uma vez teremos um novo tricampeão brasileiro na Libertadores. São Paulo, Santos e Grêmio, os maiores campeões, terão a companhia de mais um nesse ranking de títulos brasileiros na Libertadores. E só para fechar, o São Paulino que ficou bravo, aliás, o palmeirense ficou bravo com o Abel porque ele poupou jogadores contra o São Paulo, na verdade, por acaso foi o São Paulo, ele pode se vingar do São Paulo de uma maneira bem mais forte, alcançando o São Paulo como tricampeão. Isso sim é você ter alguma coisa importante. Um clássico isoladamente não pesa muito, não.